Alô, alô, empreendedor do terceiro setor! Seja bem-vindo a mais um podcast do Impacto, uma iniciativa da Fomenta que conta com o apoio do Itaú Social. Eu sou Rodrigo Cavalcante, diretor de Impacto e Aceleração na Fomenta, e estarei conduzindo mais esse episódio para falarmos de gestão, de captação de recursos com um empreendedor do terceiro setor. Um recado que eu gostaria de relembrar é para você curtir o vídeo, deixar um comentário se você está gostando dessa temporada 2021 e também se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum dos novos episódios do podcast do Impacto. Além disso, a gente tem um grupo exclusivo do portal no WhatsApp para você receber todas as novidades. Para você fazer parte, é só você acessar www.portaldoimpacto.com e clicar no botão para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Hoje temos um convidado internacional, mas que já vive há alguns anos no Brasil. Ele é mestre em Sociologia e em Gestão Cultural, sempre participando de palestras, debates sobre curadoria, gestão cultural e espaços autônomos. Hoje eu converso com Benjamin, diretor executivo da Casa do Povo, que fica na cidade de São Paulo. Benjamin, seja muito bem-vindo ao podcast do Impacto. Obrigado, Rodrigo. Um prazer estar aqui com você. Para a gente começar aqui, para a gente ouvir e conhecer um pouco mais da Casa do Povo. Benjamin, o que é a Casa do Povo? É um conceito, é um espaço, é uma organização? Conta um pouquinho para a gente o que é e o que vocês fazem. É um pouco de tudo isso. A Casa do Povo é difícil definir em pouco tempo, mas é um espaço que existe há muito tempo e, ao mesmo tempo, se mantém jovem, novo, arriscado. A casa foi criada em 46, ela abriu mesmo em 53. Então a gente está em São Paulo, aqui no Bom Retiro, no centro de São Paulo, já há bastante tempo, atuando em diversas frentes, mas sempre seguindo alguns eixos norteadores. A casa foi criada por imigrantes judeus e judias da Europa Oriental, que eram todos militantes, ativistas, que vinham, fugindo da guerra, e pensaram que a Casa do Povo seria uma forma de manter a luta contra o fascismo, mas por meio da cultura, das artes. E os eixos norteadores da casa é ser um lugar de memória, um lugar que tenta manter vivo uma certa memória, das pessoas que vieram, mas também das memórias que ela foi acumulando ao longo do tempo, nesses anos de atuação. Lugar de resistência à ditadura civil-militar, lugar de vanguardas pedagógicas, de vanguardas teatrais, etc. Segundo eixo, é um lugar, digamos, de experimentação. Uma das primeiras associações do bairro chamava Futuro, Zukunft, em Yiddish, que é a língua falada por esses migrantes, é uma espécie de vertente do alemão. E isso é um segundo eixo, a ideia de sempre ser um lugar que experimenta, faz coisas diferentes. E o terceiro eixo, eu diria, que é uma palavra também em Yiddish que a gente costuma usar, que é Verein, que é associação, que é reunir pessoas, trabalhar com o coletivo, fortalecer o entendimento, que o trabalho coletivo é fundamental. Então esses três eixos, memória, associação e futuro, vêm guiando o nosso trabalho, mas no fundo, se a gente resume o trabalho da casa em poucas palavras, a casa é um lugar ancorado no bairro do Bom Retiro, que trabalha há anos para fazer o que outros não fazem, no campo ampliado das artes. Então a gente tem vários artistas, mas também tem uma academia de boxe, também tem uma clínica de psicanálise, no momento agora com a pandemia a gente produz sabão, então é um lugar curioso, onde muitas coisas acontecem, mas ao mesmo tempo tudo que acontece faz sentido porque está debaixo desse mesmo guarda-chuva há muitos anos aqui no centro de São Paulo. Nossa, que legal, né? Essa diversidade de coisas acontecendo. E quando a gente fala até de associação, organização da sociedade civil, ONG, como vocês respiram isso com esses diferentes públicos, diferentes projetos que acabam acontecendo, né? E como é que você se conectou, Benjamin, com a Casa do Povo, né? Como é que foi, quando que você começou a participar, se envolveu? Seu sotaque também é diferente, né? De onde que você vem? Sim, eu nasci na França, nasci em Paris. Eu moro no Brasil, em São Paulo, desde 2005. Então já são 15 anos de Pauliceia. E eu conheci a Casa do Povo em 2011. Na época eu trabalhava no Centro da Cultura Judaica, que hoje virou a Unibis Cultural, que funcionava perto do metrô Sumaré.
E daí eu passei pelo Bom Retiro para entender melhor esse bairro, que é um bairro que tem uma presença judaica forte. Eu conheci a Casa do Povo e fiquei fascinado. Um prédio de 3 andares, com uma arquitetura arrojada, modernista, porém em ruína. Os diferentes andares estavam com janelas quebradas, atravessados por pombas. Só o térreo que funcionava com uma galera de idade, mulher de 80 anos, mas super combativa, que não tinha desistido do lugar, mas o lugar estava quase fechando. Eu fiquei totalmente apaixonado pelo lugar. Eu pensei na hora, não é possível. Um lugar com essa história, com essa arquitetura, onde não tem que pagar um aluguel, porque ele pertence à associação, tem tudo para virar alguma coisa boa, alguma coisa, voltar a ser alguma coisa à altura da sua história. Então me dei isso como desafio. Conheci a Casa do Povo desta forma, e em 2011 virei associado, e daí eu fui reconstruindo a instituição por dentro. Eu fui aos poucos ocupando vários lugares, vários papéis, para reprofissionalizar, reconstruir o capital social, repensar o programa. Então foi maravilhoso, porque eu pude pensar do início. Muito bom, muito legal, Benjamin. Então veio parar no Brasil, passou na porta ali, acabou conhecendo esse espaço super legal. E como que é a construção hoje da Casa do Povo, né? Para vocês selecionarem o que faz parte ali, quem pode participar, que vocês também acabam, vou pôr aqui entre aspas, hospedando coletivos, movimentos ali, né? Como que esse trabalho até de curadoria nesse espaço tão diverso, né? É uma pergunta complexa, porque ela demanda de entrar mais a fundo em questão de governança, de gestão. Talvez a gente tenha um pouco de tempo para falar disso depois. Mas o que eu poderia te falar é que a Casa do Povo ela resolve alguns problemas, né? Dentro e fora da comunidade judaica. Dentro da comunidade judaica, ela acaba sendo um dos poucos espaços identificado com uma história judaica mais progressista, como a gente costuma falar, já que ela nasce de uma frente antifascista, etc. Então isso para a gente é muito importante como critério para qualquer coisa que aconteça na casa. Tem que dialogar com essa história, né? Progressista da instituição. E ela acaba sendo um polo importante da comunidade judaica pela sua originalidade, né? Nesse sentido. Um segundo problema que ela resolve, como eu te falei um pouco antes, é que a gente faz o que outros não fazem. Então a gente está muito próximo da Pinacoteca. Então quando alguém vem para fazer uma exposição, a gente fala, vai na Pinacoteca. Ele está muito próximo da Oficina Cultural Oswald de Andrade. Quando alguém quer fazer uma oficina, a gente indica a oficina e muitas vezes rola o contato. Peças de teatro, tem o Teatro Porto Seguro, tem o Sesc Bom Retiro. Então, isso é muito legal, porque essa complexidade da cena fez que a gente podia afinar nossa missão, né? E ser mais específico. Isso tem a ver com o que você está perguntando, porque a gente pode ser mais criterioso, no sentido que a gente tem mais critérios. Então a gente acaba acolhendo coisas que têm mais a ver com processos, mais do que com resultado, tem a ver com essa história mais progressista, tem engajamento com o bairro, ou que dialoga com essa história judaica específica, ou no campo das artes, que é mais experimental. Claro, não precisa ticar todas as rubricas, mas tem que ter pelo menos algumas, né, para poder fazer sentido. E daí tem 2 maneiras de entrar na Casa do Povo, para simplificar. A gente tem 2 pernas. Uma é, como qualquer instituição, tem a Marília Loureiro, que é curadora na casa, eu faço papel de direção artística, e juntos a gente analisa projetos, pensa, elabora, concebe do zero várias coisas. Mas tem uma outra porta que é bem interessante, porque ela torna a instituição porosa. Uma das poucas instituições de São Paulo que é porosa sem ser uma barriga de aluguel, né? É porosa porque as pessoas podem ir lá e usá-la, mas também a gente não acolhe qualquer coisa. E também essas coisas têm que responder aos mesmos critérios que eu citei antes. Mas que o fato é que tem pessoas que podem usar a instituição. E daí hoje isso passa ou pela Marília e pela Laura Viana, que são uma outra pessoa que trabalha na equipe, ou passa pelo colegiado da casa, que reúne os grupos que já usam a casa, e eles mesmos podem selecionar quais grupos aceitam para usar a casa. Então é legal, porque tem essas 2 pernas, uma que é mais de cima para baixo, e uma que é de baixo para cima. Para ter uma ideia, hoje tem cerca de 25 grupos que usam a casa, e em época normal, não pandêmica, a gente tem cerca de 200 atividades que a gente vai acolhendo ao longo do ano. Mas tanto o que a gente faz, o que a gente acolhe, acontece nesses mesmos critérios, nesse mesmo grande guarda-chuva. Nós temos 2 portas de entrada, né? Pelo povo da casa e pela Casa do Povo, eu diria. Nossa, muito legal. E isso de trazer dos próprios
coletivos, grupos que estão usando lá, poderem participar também dessa construção e como se torna esse espaço super colaborativo. E aí você até citou, né, sobre a governança e estilo que vocês têm ali de gestão, e eu fiquei curioso, né, até falando um pouco sobre isso, até esse espaço de construção conjunta. Como vocês se organizam, né? Quais são as áreas que vocês têm? Até olhando aqui outras pessoas estão nos ouvindo, assistindo, né? Até pode servir como inspiração aí esse modelo de vocês de funcionar e pensar o espaço, que muitas organizações têm espaços, têm prédios, né? E será que a gente está aproveitando e colocando outras coisas para acontecer, né? Então, me explica um pouquinho como é que vocês se organizam, né? Esse estilo de gestão de vocês. Claro. Pode responder em 3 níveis. Que é a governança, que seria um pouco como o poder é distribuído, né? Que é um pouco a nossa constituição, de uma certa maneira, que se divide em estatuto, regimento interno, etc. Uma outra coisa seria a gestão, propriamente dito, como que a gente faz essa máquina funcionar no dia a dia, né? E um terceiro nível seria ferramentas básicas, como a gente lida com o espaço, já que você deu essa deixa, como a gente lida com o tempo, como a gente lida com o público. Posso tentar tocar esses 3 pontos de maneira relativamente breve, para não ser entediante. Em relação à questão da governança, Rodrigo, é muito interessante. A gente trabalhou agora 3 anos para rever a governança, porque a instituição foi crescendo, e crescendo, se complexificando. E a gente sempre se inspirou no que a casa foi nos anos 50. Quando ela abre a casa, o que eu falei das 2 pernas, o que a casa faz, o que a casa acolhe, já era assim. Quando ela abre em 53, vem a escola Shalom Aleichem, que é uma escola que já existia, vem grupos de teatro que já existiam, vem etc, etc. E também a própria instituição faz as suas programações. Então a gente resgatou um pouco isso, e a casa foi acolhendo esses coletivos, esses grupos todos, de acordo com essa missão, né, de associar pessoas, de tornar as ações coletivas, de fortalecer a sociedade civil. Mas chegou uma hora que virou uma coisa gigantesca, né? Falei 25 grupos, é muita gente, né? Cada grupo são muitas pessoas, então é um pessoal muito cabeção, muito animado, muito envolvido, e tem que gerenciar esses ânimos. Então a gente fez um trabalho de 3 anos, porque a gente não queria ser uma instituição legal, que tem assuntos interessantes, que é inclusiva, que trabalha questões ligadas a minorias, que tenta discutir várias questões que estão em pauta no momento atual da nossa sociedade, etc. Mas, da porta para dentro, ser uma instituição autoritária, fechada, etc. A gente achava que era totalmente contraditório. Isso foi a razão pela qual a gente fez trabalho de 3 anos, com o consultor, etc., para rever a governança. A gente se baseou em princípios sociocráticos. Talvez alguns ouvintes já conhecem isso. Pode até explicar, né, para quem nunca ouviu, né, o que significa, né, sociocracia, de onde vem isso, acho que é super legal também. Pode ser um assunto pela primeira vez que alguns ouvem aqui, né? Tem um livro que acabou de ser lançado, que se chama Muitas Vozes, Uma Canção, que é um livro norte-americano, uma tradução brasileira foi lançada, e basicamente eles explicam um pouco o que é a sociocracia. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é entender que a governança é alguma coisa dinâmica, e que estruturas têm que ter construções dinâmicas, que possam se adaptar aos seus contextos. E que também a gente tem que rever algumas coisas como cargos, hierarquia, etc., para criar, ao invés disso, papéis que se organizam em círculos e que se articulam em domínios, com autonomias e subordinações claras. Então tem toda uma mudança de paradigma mesmo, que permite basicamente de ativar a inteligência coletiva, de diversas formas, por rodada de escuta, por rodada de deliberações. Tem uma série de ferramentas de como isso se faz, como se escolhe alguém, como se trabalha por consentimento e não por maioria ou por decisões centralizadas. Isso torna tudo mais fluido. Enquanto instituições vão crescendo, parece que chega uma hora que precisa pedir autorização para levantar para o banheiro. Ou tem que conferir... Um ano de aprovação, né? Um ano de aprovação interno com a diretoria, vai para o conselho, volta, arruma até o projeto acontecer, né? E se você tem círculos com autonomia clara, com papéis, em vez de cargo, uma pessoa pode energizar vários papéis em diferentes círculos. A coisa é muito mais viva e as pessoas são engajadas na tomada de decisão e, portanto, acreditam no que fazem e fazem melhor.
Então isso é muito interessante como modelo realmente de gestão. Precisa ser adaptado, não é uma coisa que pode se aplicar e acabou numa pedra filosofal, tem que ser adaptado a cada caso. No nosso caso a gente adaptou bastante, mas é muito rico. E depois tem coisas muito simples, por exemplo, vamos tomar não a melhor decisão, mas a decisão que parece mais segura e o melhor dado o momento atual. E daí, por exemplo, tem uma questão, a gente chama de tensão. A gente processa essa tensão. A tensão é uma distinção entre onde estamos e onde queremos estar. Isso é a tensão. A gente processa ela, traz uma proposta, faz rodadas de escuta e dúvida e roda de aprovação. Aprovou, porque ninguém trouxe alguma coisa melhor. Ou alguém pode ter alguma coisa melhor, mas não é factível. Ou é arriscado demais. Pronto, a gente vai tocando, avalia depois de 6 meses, adapta e segue o bonde. Então, isso ajudou muito a distribuir o poder na instituição, sem ter o medo de perder controle, da instituição sair do trilho. Então, é bem interessante. E hoje a casa tem vários centros nervosos, que estão se complexificando. Eu brinco que a casa é como se fosse um joelho, que tem uma contradição, uma fricção, para poder andar. Por um lado, tem o que vem de baixo para cima, que são os grupos, que usam a casa, estão no dia a dia, e tem o que vem de cima para baixo, que são os associados, que elegem um conselho, que contratam uma equipe, que toca a instituição. Essas duas coisas podem ser contraditórias. Só que a governança criou uma instância, que é o colegiado da casa, que permite que eles se entendem ali. E tem vários centros nervosos, portanto. Tem um que é a Assembleia de Associados, um outro que é o Conselho Diretor, um outro que é a equipe, um outro que é o colegiado, um outro que é a reunião do povo da casa em assembleia, que é um espelho um pouco dessa Assembleia de Associados. Isso cria uma situação complexa, mas complexo não é complicado. Complexo é muito simples. Agora estou falando, pode ser um pouco abstrato, mas se eu tivesse bolinhas aí aparecendo na tela, seria muito fácil de explicar para o pessoal. Então, isso é a nossa governança. É distribuir o poder ao longo de uma longa cadeia de cooperação feita por círculos que têm autonomias claras e tomam decisões seguras e as melhores possíveis em dado momento. E isso de ativar a inteligência coletiva. Daí vem a gestão. E a gestão na casa não é vista como um mal necessário, não é vista como uma coisa burocrática, ninguém tem assistente, onde alguém pensa e alguém executa. Não, todo mundo está preso, ou digamos, para usar uma palavra melhor, está envolvido em questões estratégicas e operacionais, de governança e de operação. A gente não separa o pensar e o fazer, a gente quer ter um fazer pensante. Então a gestão é conteúdo, né? Não tem alguém que vai falar, vamos fazer isso, e alguém que executa. Isso é errado para nós. Então a nossa gestão, ela é pensada muito desta maneira, para as pessoas poderem ser responsáveis mesmo pelas decisões e pelas ações que eles desenvolvem do início até o fim. Então eu sou diretor executivo, mas tem muitas coisas que eu não sei, tem muitas coisas que não passam por mim, tem muitas coisas, mas a gente começa a criar relatório e tal, para todo mundo, no final das contas, poder saber, mas não necessariamente antes de acontecer. Ficou sabendo algumas vezes depois, porque é melhor mesmo, porque anda, eu leio no relatório, fico sabendo no informe, na reunião, e isso faz que, para mim, meu trabalho como liderança é 70% comunicação interna. Né? Falar com as pessoas, garantir que a coisa flua. Eu passo óleo nas rouagens da instituição. E daí, em termos de ferramentas, para terminar esse terceiro nível que eu prometi, a gente fazendo várias coisas na Casa do Povo. Por exemplo, em vez de dividir espaço, aqui isso, aqui aquilo, aqui vai ser oficina, aqui vai ser espaço positivo, aqui vai ser... A gente divide o tempo e compartilha o espaço. E isso faz que o mesmo espaço pode ser muita coisa em tempos diferentes. No mesmo espaço pode ter um ensaio um dia, uma exposição uma outra, no mesmo dia uma projeção, etc, etc. Isso é um exemplo. Outra ferramenta, a gente dá a chave para as pessoas. Você tem a chave da casa. Né? Quantas pessoas têm a chave dos centros culturais que eles frequentam? Acho que ninguém. Então a gente dá a chave da casa para as pessoas. E assim vai. Temos várias ferramentas simples para poder operacionalizar essa gestão, que é ela mesma sendo uma espécie de colocação em prática de princípios, né, de governança mais gerais. Nossa, que fantástico, Jamil. Quase uma aula aqui explicando esses conceitos. Muito legal ver vocês colocando
todos esses valores em prática e como a organização acaba se tornando um organismo vivo de fato, independente do Benjamin ali ou não, né? As coisas estão acontecendo, você talvez não concorde com tudo, algumas coisas ficou sabendo depois, mas está acontecendo, né? A organização ela continua dando passos independente de uma liderança que centraliza ou numa estrutura mais hierárquica que tudo precisa ser aprovado. E eu queria ouvir de você um pouco, né, nessa estrutura. Quem está nos ouvindo talvez se inspire aqui. Quais alguns desafios, 1 ou 2 desafios importantes para quem pensar no modelo de transição? Você já trouxe que foi um trabalho aí de 3 anos, aí no mínimo, para fazer toda essa mudança de governança, de olhar a organização. Quais são pontos assim você acredita importantes para quem quer mudar o estilo de gestão, quer pensar a sua organização de forma diferente? Uma pergunta bem difícil. Eu posso contar um pouco de como foi realmente de maneira concreta na casa, né? Quando eu entrei, me dei vários objetivos. Agora, não adianta ter um plano se não tem uma estratégia. Tipo, sei lá, Brasil vai invadir a Argentina, beleza, só que como? Então, assim que a gente elaborou uma espécie de plano geral de onde queremos que a instituição esteja daqui a 5, 6, 7 anos, no nosso caso era 10 anos, a gente depois pensou, como que a gente chega lá? E é difícil, acho que isso é a primeira coisa. O primeiro dia que aí não cansam, porque é difícil, é cansativo, é conflito faz parte, tem que gerenciar os conflitos, tem que viver com eles, muitas vezes tem que desconfiar mais da governança, não das pessoas. Pensa que se você estiver no lugar dessa pessoa que está te atrapalhando nessa maneira ali, você falaria a mesma coisa que ela, porque a posição onde ela está que faz ela falar isso. Então, despersonaliza as coisas, tenta entender por que a pessoa está falando isso, o que tem por trás, Então, isso é bem complexo, e demora, é difícil, então não é simples. E na Casa do Povo a gente foi criando confiança, isso foi fundamental, e uma coisa muito importante na casa é que a gente conferiu que a gente compartilhava os mesmos valores, e isso ajudou muito, porque compartilhando os valores, pelo menos a gente sabia que a gente pode discordar, mas pela mesma coisa. Isso é um sentimento de irmandade que é muito importante. E depois disso, escuta 360. E também escuta, mas sem criar expectativas loucas. Escuta não quer dizer necessariamente deliberar. Você pode até falar, a gente vai tomar uma decisão ali, mas a gente quer fazer uma escuta aqui. Mas escutar, e de verdade, né? Com empatia, para realmente entender como que a coisa pode se mudar, se mexer e tal. E por fim, se dá um tempo. Eu sempre me dei uns 10 anos, para poder sair. Eu entrei em 2013 mesmo, em janeiro de 2013, foi quando eu comecei a me envolver mais na instituição. Eu me dei até 23, no máximo janeiro de 2024, para sair e poder sair, né? Eu espero realmente sair para fazer outros projetos, mas acho que o que é importante é que você possa sair, né? Então sempre pensar nisso, de fato, e você já apontou isso, né? A estrutura funciona além de você. Então, seria isso os meus conselhos, né? Saber que vai ser longo, saber que vai ter conflito, saber que vai ser sofrido, se basear em acordos claros, não duvidar das pessoas e se preparar para entender que você também tem um tempo na instituição. Então você tem que se preparar para sair. Muito bom. E você traz um ponto que a gente fala muito nos nossos programas que a gente conduz sobre isso da centralização, e muito legal quando você fala, eu tenho uma meta até 2023, 2024, que a organização não precisa de mim, eu posso sair, outra pessoa pode vir para o lugar e ela continua existindo, né? Quantos casos que eu acabo presenciando de o fundador saiu ou o diretor da organização saiu e a organização simplesmente acabou, porque tudo estava na cabeça dele, tudo passava por ele, saiu a ou organização morreu, era né? a pessoa, né? Ou morreu, né? Pior dos casos. Ficou a Né? vida toda, e nunca exatamente. se pensou nisso. Muito bom. E aproveitando, né, você falou um pouquinho aí sobre o que a Casa do Povo faz, né, todo esse espaço, que várias coisas acontecem. Como é que vocês se sustentam? Quais são aí as principais estratégias, duas principais estratégias que vocês têm utilizado para conseguir se manter e fazer todas essas atividades que vocês têm feito? Sim. Acho que a principal questão é não separar a captação do resto.
Mais uma vez, a captação não é o mal necessário. A captação é importantíssima porque são alianças. Assim como público é aliado. Assim como alvará, assim como elevador, assim como são aliados numa construção institucional. E a captação também tem que ser entendido assim. Eu tenho falado muito em palestra, etc., que a gente não é um espaço independente. Eu gosto eu fiquei cunhando um pouco essa ideia, eu gosto dela, de falar que a gente é um espaço que tenta definir quais são as suas dependências. E por isso temos que ir atrás de dependências táticas. Quais são as dependências táticas para você existir? De quem você quer depender e como? Se você começa a pensar assim, tudo flui. Tudo flua. Porque você vai começar a entender que a pessoa que está falando não é alguém que vai te dar dinheiro, ou que não vai te dar dinheiro, ou que é alguém com quem você está construindo, com quem você está criando uma parceria, com quem você está caminhando. E tem pessoas que não dão o que você queria, mas dão outras coisas. Podem ser muito, muito importantes. E algumas vezes você achava que a pessoa ia te dar de fato isso, e não te deu, mas de repente tem um contato. E também adequar o que você espera da pessoa do que a pessoa quer te doar. Não é porque a pessoa, sei lá, tem recurso que ela vai te dar dinheiro. Talvez vai te dar contato. Talvez, uma vez alguém falou para mim, eu achei interessante, se você quer conselhos, pede dinheiro. Se você quer dinheiro, pede conselhos. Mas eu vou um pouco mais longe do que isso. Eu acho que, mais uma vez, escutar, entender, ser sincero, mas também entender que você pode também falar da instituição de várias formas. Eu comecei a apresentar a minha instituição no início dessa conversa. Eu já falei dentro da comunidade judaica, fora da comunidade judaica, mas o que não tem nenhuma separação na prática. Ao contrário, a gente luta para não ter nenhuma separação. Mas, dependendo com quem eu vou falando, eu vou destacando alguma coisa ou outra. E isso não é, não sei, mentir, ou adaptar o cardápio à cara do cliente. É dar não. mais atenção para alguma das partes do que vocês fazem de algo tão grande, né? Exato. E a partir disso, na Casa do Povo, a gente montou um modelo econômico com uma equipe enxuta, muito importante, que não adianta olhar para receitas, não adianta olhar para despesa. Eu não acredito em equipes gigantes e tal. E a gente também contrata pessoas boas, a gente dá responsabilidade para as pessoas, para elas ficarem, crescerem na instituição. De propósito, eu falo de tudo menos do que você perguntou, mas porque acho importante olhar para essa captação no conjunto. Agora, na captação tem um modelo econômico hoje que a gente tem. E a gente tenta usar tudo que existe. Uma coisa até que a Fomenta, no programa que a gente participou, falou que eu achei importante sim, diversifica suas receitas, mas não exagere. E a gente hoje tem muitas receitas, a gente vai parar. Quais são? Jantar de arrecadação, é muito legal. Um grande evento, traz uma verba importante, pessoas que não frequentam, mas sabem da importância. 2, programa de amigos, verbas pequenas, mas de muito mais gente, que também são importantes, que frequentam a casa, se sintam parte. 3, editais, né, chamados para projetos, no Brasil e fora, cada vez mais fora, infelizmente. 4, leis de incentivo nacional, né, federais, estaduais e municipais, que é um ambiente muito complicado, como tem insegurança jurídica, política, mas elas existem, elas perduram, então tem que usá-las. E depois doações específicas, pequenas locações, aí depende, cada um vai inventando as suas coisas, depende do seu ramo de atuação e das leis ou dos editais vigentes. Mas é um pouco isso. Tudo isso, para mim, são alianças com o poder público, com uma pessoa que dá 10, 15 reais por mês, com alguém que vai dar 1.500 para ver um jantar de arrecadação, com uma pessoa que talvez eu sou um voluntário, então não vai dar nenhum dinheiro, mas dá tempo, e tempo é dinheiro. Então, de entender um pouco esse universo de maneira legal e chegar nele com entusiasmo, feliz, animado, não terceirizá-lo, totalmente contra isso. Eu acho que a instituição tem que fazer o seu próprio desenvolvimento institucional, porque começa terceirizando a captação e depois perde relações com apoiadores. Depois terceiriza a produção e no dia seguinte já repara que não tem nenhum know-how de como fazer as coisas. E na verdade tudo isso é conhecimento. E centros culturais, no nosso caso, são lugares que produzem conhecimento. E produzem conhecimento e também isso. Também saber fazer, rodar a máquina. Nossa, muito legal essa visão que você trouxe da captação, né? Que
não é o problema da organização, faz parte de qualquer organização quando a gente está pensando, né? Pensar o modelo econômico, como ela se financia e buscar olhar para esses parceiros, cada um com o seu olhar, né? Como você falou, independente se são 10, 15 ou 150 mil reais no edital, é um relacionamento que a gente constrói, né? Uma relação de parceria ali, em níveis diferentes, em compromissos diferentes, mas que são relações de parceria também, né? Rodrigo, quando você fala isso, me lembra até, só para dar um passo para o lado, quando fala da liberdade, o filósofo Immanuel Kant, ele fala que as pessoas queriam ser livres, no sentido de livres de limites, né? Ou seja, de regras morais, no caso dele e tal. Ele fala que seria a mesma coisa que a pomba que voa reclamar que o ar a atrapalha, sendo que se não tivesse o ar, ela não teria onde se apoiar para voar. Então, a captação é um pouco isso. É o que faz a gente voar. É o nosso ar. Então, não dá para a gente achar que a gente voaria melhor se a gente estivesse sentado em cima de um dinheiro. Até eu acho que a gente voaria pior, porque a gente ir atrás, criar dependências e tal, é legal, porque a gente aí, se as pessoas te apoiam, porque isso é útil para alguma coisa. As pessoas não apoiam coisas que eles acham inútil. É super legal essa colocação sua, né? De entender essa captação de um olhar super diferente do que geralmente a gente ouve, assim, e entender como você falou, né? A gente depende de volumes grandes para bancar a organização, a gente vai ter que olhar para recursos privados, recursos públicos, mas como a gente acaba juntando isso tudo para construir, executar e fazer todo esse trabalho. E aproveitando que a gente está falando de captação aqui, tem alguma história legal aí para você compartilhar de alguma forma, captação, alguma parceria que deu errado, Benjamin? O pessoal sempre quer ouvir essa parte aqui, porque nem tudo são flores, né, nessa jornada aí. Olha, eu vou responder falando do que eu aprendi com você. Prototipa bem que não dá errado. Se você prototipa bem, dá errado é bom, até. Porque o dar errado numa escala pequena te ajuda a acertar numa escala maior. Mas, de fato, infelizmente, eu não sempre fiz protótipo das coisas que a gente desenvolve. Eu já tive algumas situações que deram errada, ou de colocar muita energia em alguma coisa que não dá muito retorno, ou imaginar que algo era algo, na verdade era outro. A gente uma vez fez um bingo beneficente, só que daí eu reparei que, na verdade, no fim do bingo todo mundo ficou muito chateado, porque as pessoas todas queriam ganhar prenda e todo mundo não ganhou. Eu falei, mas gente, era um bingo beneficente, a ideia era, vocês jogam, alguns ganham, outros não, mas no geral quem ganha é a causa. E daí as pessoas falam, mas antigamente todo mundo ganhava. E daí eu saquei que na verdade o bingo beneficente era porque o bingo beneficiava as pessoas que jogavam. Os jogadores bingo ali, né? Mas que é um outro modelo, porque tinha muitas pessoas mais de idade, elas vinham para brincar, jogar, se encontrar e ganhar. Eu, chegando de fora, achava que ia tirar dinheiro dessas pessoas. É horrível, horrível, me senti um monstro. Então isso é um exemplo que não deu muito errado, que não era um valor grande que eu esperava, mas foi um equívoco interessante. Agora, um outro exemplo que deu errado não foi nem a captação, porque uma vez eu ia fazer um projeto muito legal e o parceiro ficou super... é ele que me procurou. Benjamin, eu não quero mais fazer refeições apenas para quem pode pagar. Eu quero que a alta gastronomia possa ser acessível também a outras pessoas e dessa forma também poder gerar renda para a casa do povo. E daí eu falei, beleza, vamos fazer. Ele falou, mas teria um custo, né? Obviamente. Eu falei, sem problema, a gente vai atrás. E daí falou de um custo alto, eu fui atrás do custo, consegui um apoiador. Falei, maravilha, uma marca bacana, boa, super antenada, que tinha tudo a ver com essa pessoa que nos procurou e com a Casa do Povo e tal. Eles falaram, então beleza, vamos fazer. E de repente o cara que me procurou, que queria fazer, que estava preocupado porque talvez isso não desse dinheiro para casa, sendo que eu não queria fazer uma coisa, não queria que a casa captasse em cima. Ele falou, um outro sócio entrou na roda e falou, veja bem, na verdade é pouco dinheiro. Eu fiquei com a cara no chão, quase que eu me queimei com o nosso apoiador, que tipo, na relação de confiança com a gente, abriu na hora a sua carteira de projetos,
E daí eu fiquei com a cara no chão, e daí isso quer dizer, capital não basta. Torna as coisas mais sólidas, assina contrato no início, depois vai para a rua, depois acredita que realmente está rolando quando o dinheiro está na conta. Baixa a expectativa. Isso são as lições que eu aprendi desses pequenos percalços aí no caminho. Legal. Super importantes, né, para gerar aprendizado. E é isso, né? Até a assinatura do contrato, muita coisa pode acontecer. Até o dinheiro entrar na conta, muita coisa pode acontecer. Benjamin, estamos chegando aqui no final. Você tem alguma indicação de livro, leitura? Você já falou de um livro ali na nossa conversa. Tem alguma outra leitura que você quer deixar aqui de recomendação para quem nos está assistindo? Eu falei desse livro, né, que é Muitas Vozes, Uma Canção, que é sobre sociocracia, que é muito bacana, porque ele traz um pouco essa visão geral. Mas eu tinha pensado em um outro livro, e que eu acho que é um pouco mais inesperado, mas que pode ser interessante, que foi traduzido para o português, que é um livro que foi escrito por um sociólogo da Escola de Chicago, e que é uma escola de sociologia que a gente chama de interaccionismo simbólico, e tem um sociólogo que chama Howard Becker. Becker é Becker, e ele fez um livro importantíssimo para a sociologia da arte, que se chama Art World. Seria os mundos da arte, eu acho, em português. E por que eu cito esse livro? Por 3 razões. Porque ele não é nada cabeçudo, ele tem um estilo, ele conta histórias, então é muito legal de ler. Dá para ler tanto na praia, como tipo, sentado na mesa. É um livro muito legal, ele conta muitas coisas sobre como a arte evoluiu no tempo e tal. A segunda coisa é que também é um livro que explica muito bem, para quem não conhece, o que é o mundo da arte, ou os mundos da arte, como que eles funcionam, quais trabalhos existem nesses universos, como que se julga, o que é uma obra de arte, de maneira muito didática. Então ele dá realmente uma janela para o nosso universo. E o terceiro ponto, que é o que mais me fascina, é que ele consegue mostrar que o trabalho nos mundos da arte, mas vale para tudo, são grandes cadeias de cooperações, e que não dá para ter o artista como uma figura genial sozinho, porque ele não vai fazer nada sozinho, e não dá para ter um líder sem equipe, mas ele mostra de maneira muito fina, muito interessante, mostrando que é isso, que as coisas existem somente porque tem essas longas cadeias de cooperações entre vários agentes. Isso que forma o que ele chama de um mundo. Porque tem vários mundos da arte. Então eu aconselho esse livro. Eu acho que são 3 gols em um. Vale muito a pena. A tradução em português é boa. E fala de tudo. Fala de governança, fala de gestão, fala de arte. E tem histórias maravilhosas. Do Michelangelo ao Picasso. Então, para quem se interessa, vai ser gostoso com certeza. Legal, muito bom. Até para quem não é do mundo da arte ou não está ali tão envolvido, nos permeia, né? Querendo ou não, a gente está sempre em contato com algum tipo de arte no nosso dia a dia. Benjamin, muito obrigado pela dica. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser depois acessar, procurar para comprar o livro. Também vou deixar aqui o link, o site das redes sociais da Casa do Povo. Para quem gostou, quer se tornar voluntário, quer se tornar doador, vai poder entrar e conhecer um pouco mais do trabalho que eles estão fazendo. Então, Benjamin, muito, muito obrigado mesmo por ter participado aqui. Essa conversa foi incrível. Eu que te agradeço demais. Espero que a gente possa ter várias outras e espero você e os ouvintes na Casa do Povo assim que essa pandemia passar, porque enquanto isso, por favor, fiquem em casa e usem máscara. Hoje eu conversei com o Benjamin, da Casa do Povo, e falamos sobre como a organização é um organismo vivo e que outras pessoas também podem participar dessa construção de um espaço mais colaborativo. Além disso, temos que dar uma importância à governança e outras ferramentas de gestão, principalmente usar a escuta ativa com a equipe e outras partes interessadas para a gente conseguir construir essa organização. E o super legal é que ele falou que ele já planeja um momento de saída dele da organização, diminuindo assim a dependência que as pessoas têm dele como diretor executivo. A minha dica de hoje não é uma, mas os vários artigos que nós estamos agora publicando no mês de abril sobre os temas de captação de recursos e sustentabilidade econômica,
corre lá no site do Portal do Impacto e acessa lá que tem cada artigo incrível. Eu fico por aqui e te vejo no próximo episódio do podcast do Impacto. Um forte abraço!